tarde a todos, então. Meu nome é Tainã. Agradeço a presença de todos, especialmente da professora Olavo, da banca da professora Isis e da professora Adriana, então, por ter aceitado o convite nesse chamado quase que de última hora, então, para minha defesa. Começando a minha apresentação, então, eu vou trazer um pouquinho de todos os tópicos que eu apresentei no texto, então, tentando passar por todos os itens, então, para tentar explanar alguma coisa que ficou na dúvida em relação da banca e poder, então, finalizar essa etapa. Começando pela introdução, então, eu começo, então, trazendo essa questão da evolução das metodologias de projeto, não no sentido de cada método de projeto ser mais importante um que o outro, mas no sentido dessa evolução, então, passando então, para quando a gente tem essas ferramentas digitais, quando a gente passa para, então, apresentar no computador, a gente começa, então, a expandir essa questão das possibilidades de projeto, passando, então, inicialmente pelo sistema CAD, depois evoluindo para o BIM, e mais recentemente, então, essa questão do sistema generativo. E quando a gente fala, então, sobre essa questão de projetar através do sistema generativo, então, não ter sistema de projeto direto, mas esse sistema indireto, onde a gente, então, tem o computador como uma ferramenta de projeto, a gente pode pensar, então, nesse projeto como um campo de opções a serem exploradas, onde a gente não vai ter somente um resultado final do projeto, a gente vai ter, então, uma possibilidade de resultados. Nesse sentido, então, a gente pode aliar essa questão do sistema generativo, então, com o projeto de espaços públicos, no sentido de que a gente pode pegar, então, eu trago aqui essa questão do diagrama de lugar, então, que é proposta pelo Project for Public Spaces, onde a gente tem uma série de características, então, no qual faz esses espaços serem melhores, serem mais atrativos, serem mais utilizados. Nesse sentido, então, a gente pode pegar essas características e aliar a esse sistema de projeto, desses sistemas generativos, para poder propor espaços melhores, que sejam mais fluidos, mais utilizados, e também que agradem mais as pessoas e os usuários desses espaços. Nesse sentido, então, eu trago essa questão do banco como um item essencial para a utilização do espaço público. E qual que é o meu foco da pesquisa? Minha pergunta de pesquisa vem muito disso. Quais as características ou configurações serão mais desejáveis ao usuário, induzindo ou prolongando a sua permanência? E é aqui que entra, então, a questão desse sistema generativo na minha pesquisa. É pegar esse elemento banco e trabalhar ele dentro de um sistema generativo para poder fazer essas proposições desses modelos, para, então, fazer essa investigação no espaço público, para descobrir, então, quais são os pontos, quais são as características físicas desses bancos que vão ser, então, melhores recebidas pelos usuários desses espaços. E quando a gente fala de bancos, então, a gente tem N características, N definições, então, relacionados a esse banco. A gente tem essa questão da função, da localização, de forma, de aparência, questões de durabilidade, sustentabilidade. E é muito nesse sentido, então, que eu busco identificar esses efeitos desses diferentes desenhos na permanência dos usuários em espaços públicos. Junto, então, com o meu objetivo geral, eu tenho esses 4 objetivos específicos. O primeiro, então, é entender os aspectos fundamentais que qualificam os espaços públicos e qual a importância desses espaços para a cidade, caracterizar e qualificar a importância dos bancos na configuração desses espaços, relacionar, então, essas diferentes variáveis aos bancos para poder fazer essa medição do efeito no usuário e, por fim, então, empregar a modelagem paramétrica, que é um sistema generativo, no desenho desses assentos, desses bancos. Partindo, então, para a fundamentação teórica, eu tenho 2 temas principais, então, nessa questão da fundamentação teórica. O primeiro, então, sendo essa questão dos espaços públicos, e dentro desse enfoque principal, eu trabalhei inicialmente essa questão da conceituação dos espaços públicos, mas também buscando entender essa questão dos desenhos, então, do que seriam esses espaços mais desejáveis, e também na questão do fornecimento, muito também partindo para essa parte do gerenciamento desses espaços. Passando, então, depois para a questão dos parques, os parques, então, enquanto esses espaços livres de lazer e de recreação, puxando mais para a questão de parques de bairro, em função da minha
área de estudo, e também os parques, então, enquanto esse espaço para fugir do espaço urbano. Então, quando as pessoas buscam esses parques, no sentido de procurar áreas mais verdes, áreas mais tranquilas no meio da cidade. E, por fim, então, chegando na questão dos bancos como elementos básicos para a permanência nos espaços. Nós temos, então, os assentos como um componente estrutural do espaço público e que são elementos básicos para que a permanência no espaço ocorra. E eu coloco um asterisco na questão dos assentos, então, porque a gente tem diversos tipos de assentos. A gente tem, então, conforme o Guel coloca, a questão dos assentos primários, que seriam os bancos e as cadeiras, então, que seriam esses elementos mais literais para se sentar, e a questão dos assentos secundários, que seriam ali escadas e degraus, muros, a questão dos meios fios, e também o Guel propõe, então, essa questão dos monumentos, das fontes e dos terraços, como também assentos secundários. Na minha pesquisa, então, eu busco desenvolver, então, a questão só dos assentos primários, bancos, por ser, então, essa questão mais literal e de entendimento mais fácil enfim, para os usuários desses espaços. E eu trago aqui essas duas imagens, então, como forma de representação dessa questão da importância dos bancos. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente tem um espaço mais livre, um espaço mais seco, mas que não tem essa questão dos bancos. Então, isso provavelmente dificulta a permanência das pessoas nesses espaços, então, fazendo que essas pessoas só circulem, só vão e venham. E nessa imagem da direita, então, é o Highline Nova York, então, que a gente tem, então, essa questão desses elementos que permitem as pessoas sentar, e a gente pode ver, então, que elas se apropriam desses espaços, elas permanecem, elas têm essa troca. E trazendo, então, para o contexto aqui de Santa Maria, eu trago essas duas imagens, então, aqui do calçadão da cidade, que o calçadão aqui de Santa Maria vem passando por uma reforma há muito tempo, e na imagem da esquerda, então, de novo, a gente consegue ver que, enquanto a gente não tem os bancos para as pessoas se apropriarem, as pessoas somente passam. E aqui nessa segunda imagem, então, a gente já consegue ver que mesmo o calçadão ainda estando em obras, ainda tendo essa manutenção, já tem alguns bancos disponíveis, a gente já consegue ver, então, as pessoas se apropriando desses espaços e, então, desse modo, ocorrendo a permanência. O outro tópico, então, da minha fundamentação teórica é a questão da modelagem paramétrica, que é a metodologia de projeto que eu escolhi para trabalhar. A modelagem paramétrica, então, ela é um sistema generativo, e um sistema generativo nada mais é que essa definição para obter uma solução de um problema que tem parâmetros em aberto, onde a gente vai gerar múltiplas alternativas a partir da entrada de valores para os parâmetros. E eu acho que essa imagem que ela representa muito do que é um sistema generativo. A gente tem aqui, então, o projeto de uma cadeira, e a gente pode ver, então, que a partir desse sistema generativo, a gente consegue gerar vários desenhos, vários tipos de cadeira a partir do mesmo algoritmo, uma mesma ideia inicial, então, só fazendo a questão de alterar esses parâmetros. A modelagem paramétrica, então, ela pode ser aplicada na questão da questão do urbano, dessa questão do paisagismo, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, dentro, então, da escala de construção, da arquitetura mesmo, enquanto edifício, e também na questão dos objetos. Então, a gente consegue ver, então, que esse sistema ele é aplicável não somente a uma função específica, a gente tem ele podendo ser aplicado em diversas áreas, então, que envolve arquitetura, urbanismo, paisagismo e também o design. E aqui também eu trago outros dois exemplos, então, do que seria, então, essa questão mais do mobiliário urbano, dos assentos, e a gente consegue ver que, ao mesmo tempo que a gente consegue ter, então, essa questão de talvez uma forma um pouco mais complexa, formas simples também podem ser trabalhadas com esse tipo de metodologia de projeto. Então, não necessariamente a modelagem paramétrica ela vai estar focada numa geometria complexa, como a gente normalmente está acostumado a ver em projetos da Zaha Hadid ou do próprio Big e desses outros escritórios que acabam, então, adotando essa questão da modelagem paramétrica aliada, então, a uma geometria mais complexa. Passando, então, para a área de estudo, a minha área de estudo, então, está localizada aqui na cidade de Santa Maria. Santa Maria, como já é meio de senso comum, então, ela está localizada aqui no centro do estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria tem essa questão da importância, então, inicialmente vindo
da questão da ferrovia, que ofereceu, então, esses subsídios para Santa Maria se desenvolver economicamente, demograficamente. Depois, Santa Maria, então, começa a receber a questão dos quartéis, da base aérea, a questão educacional, então, com a própria FSM, com as instituições privadas e também na área da saúde, com o próprio USM, o Hospital de Caridade, o Hospital Regional. Então, Santa Maria acaba sendo uma referência não somente para a área central do estado, mas também no estado como um todo. Santa Maria, então, aqui no perímetro urbano, quando a gente fala a nível desses espaços de lazer e de recreação, Santa Maria, de acordo com esses estudos, nós temos 6 parques dentro da cidade, sendo 4 parques de bairro e 2 parques setoriais. E na pesquisa, eu acabo trabalhando com o Parque Itaimbé, que entre esses 4 parques de bairro, então, ele acaba sendo o parque que mais tem diversidade na questão do usos. Ele propõe múltiplos usos e ele também, querendo ou não, ele acaba tendo uma infraestrutura um pouco melhor em comparação aos outros parques. Claro que a gente sabe que atualmente a infraestrutura do Itaimbé não é a das melhores, mas ele acaba, dentro dessa comparação, então, sendo o que mais tem uma infraestrutura um pouco mais complexa. O Parque Itaimbé, então, ele foi construído no antigo Arroio Itaimbé e, desse modo, então, ele foi construído a um nível abaixo do nível viário. E, em função disso, então, o parque acaba sendo cortado, então, por esses 4 viadutos que estão representados por essas linhas amarelas, e, desse modo, então, o parque acabou sendo setorizado em 5 áreas distintas. Então, cada setor tem uma particularidade, como, por exemplo, o setor 1 atualmente ele está mais focado para essa questão da recreação infantil. O setor 2, então, ele abriga essa questão mais da parte esportiva, em função das quadras. O setor 3 acaba sendo mais um setor de lazer passivo, com grandes áreas de gramado e também está próximo à prefeitura. O setor 4, então, ele acaba sendo o setor cultural em função da concha acústica que tem, e é um setor mais de passagem, em função da grande densidade de árvores que tem. E, por fim, então, o setor 5 acaba sendo mais um setor de contemplação e também uma área mais de recreação infantil. Para a minha pesquisa, eu acabei escolhendo trabalhar com o setor 2, o setor 3 e o setor 5. Por quê? Porque dentre os 5 setores, esses 3 setores acabam sendo o que tem mais uso, especialmente nos finais de semana. Então, as pessoas se apropriam mais desses 3 setores e, por causa disso, então, eu acabo trabalhando sempre então, com o setor 2, com o setor 3 e com o setor 5. Bom, partindo então para os meus métodos, eu trabalho então com essa questão desses 3 métodos principais: a simulação ambiental, o questionário de diferencial semântico, análise de variância e a questão das investigações. Esses 3 métodos principais, então, eles acabam compondo então essas minhas 3 investigações que eu desenvolvi durante a minha pesquisa. Falando um pouquinho então dessa questão da simulação ambiental, a simulação ambiental ela está presente em vários, ela pode ser dividida assim, em várias classificações, então, como, por exemplo, a questão dos ambientes virtuais imersivos, quando a gente ocupa, então, aquele dispositivo que a gente coloca na cabeça, tem o óculos, e algumas vezes tem a questão dos joysticks, tem também a questão da realidade aumentada, então, que acaba sendo muito comum para fazer essa questão da visualização de, por exemplo, objetos dentro de uma sala ou dentro de algum outro cômodo, e também tem a questão da simulação ambiental enquanto fotomontagem. Então, a gente consegue ver aqui que, nesse estudo, os pesquisadores utilizaram a mesma foto, mas foram manipulando os elementos presentes, então, de forma virtual. E falando, então, nessa questão de pesquisas acadêmicas, então, a simulação ambiental acaba sendo muito útil porque ela permite evitar, então, eventuais restrições de um ambiente real, no sentido de que o pesquisador ele tem um maior controle das variáveis, ele consegue controlar também essa questão da variabilidade espacial, do número, da posição, e entre outras coisas. E a simulação ambiental, então, acaba sendo uma ferramenta válida, porque ela consegue produzir, então, esses resultados que se aproximam, então, de como se isso estivesse sendo feito na vida real, por meio de protótipos, e também acaba sendo uma ferramenta um pouco mais barata para os pesquisadores.
A questão do diferencial semântico, então, eu acabei escolhendo ele em função da simulação ambiental. Esse método, então, foi criado por esses 3 autores aqui na década de 1950, então, para conseguir avaliar a afetividade e qualidades de um conceito que muitas vezes não são diretamente mensuráveis. E como é que o diferencial semântico funciona? Ele funciona, então, através de uma escala semântica, que está representada aqui nessa foto. Normalmente ele trabalha então com 2 escalas, sendo uma escala negativa e uma escala sendo positiva, e no meio das 2 escalas então tem essa questão da numeração, que é onde o participante vai marcar o número então em qual ele qual número então se aproxima mais do que ele sente ou do que ele pensa sobre o que está sendo investigado. A escala de diferencial semântico, então, ela pode ser de 7 pontos, que nem está representado aqui, ou então só de 5 pontos. Na pesquisa, então, eu acabei trabalhando com a escala de 7 pontos, na tentativa de conseguir fazer o participante refletir um pouco mais sobre a resposta do que se eu tivesse, então, trabalhando só com 5 pontos. E quais, então, foram as escalas e os adjetivos empregados na minha pesquisa? Eu dividi, então, a questão do meu questionário em 3 áreas principais, começando, então, pela questão de percepções. E isso está relacionado, então, à questão da percepção da pessoa em relação ao elemento acento. Eu tenho, então, essas 9 escalas: conforto, agradabilidade, interesse, acessibilidade, refinamento, preço, estilo, amigabilidade e semelhança. Eu me baseei, então, num autor que fala muito sobre essa questão de projetos, de objetos, de marcas, onde essas escalas, então, podem gerar resultados mais precisos, então, sobre se esse objeto vai ser bom ou vai ser ruim. O segundo conjunto, então, de escalas está relacionado às atividades, então, a atividade que o usuário vai desenvolver nesse banco, e eu peguei me baseei, então, em estudos e na revisão da literatura mesmo. E essas escalas trazem, então, como coisas cotidianas em relação aos bancos, como, por exemplo, sentar, relaxar, ler, comer, apoiar e também permanecer. Por fim, então, eu tenho a questão das disposições do usuário. Essa parte aqui do questionário, ela não adota a questão do diferencial semântico, ela adota, então, a questão da resposta única, e eu tenho essas 2 escalas, então, que seria o tempo de permanência, em função da minha pesquisa, e também a disposição do usuário em relação ao valor agregado. Então, quanto ele estaria disposto a gastar por algum item, se baseando, então, no desenho do banco. O meu último método, então, é a questão da análise de variância. A 9, então, ela é uma ferramenta de comparação de vários grupos ou estratos de interesse, e também ela permite investigar essa questão da variabilidade significativa entre 2 grupos, que nem está representado aqui nessa imagem. Então, a 9, então, faz essa análise de variância entre os grupos. E existem 2 tipos de testes estatísticos, então, tem os testes estatísticos paramétricos e os não paramétricos. Os testes, então, paramétricos em relação à nova paramétrica, para, então, o pesquisador utilizar essa questão da análise de variância paramétrica, os dados, então, têm que seguir esses 3 itens aqui. Os dados têm que ser normais, a questão da homogeneidade e a questão da independência entre as variáveis. Quando, então, os dados não atendem esses 3 itens, a gente acaba, então, partindo para a questão dos testes não paramétricos. Então, que a gente acaba usando esses testes não paramétricos, então, quando as pressuposições do modelo não são atendidas, né, que são essas 3, ou então quando a gente tem uma amostra de dados muito pequena. No meu caso, eu acabei utilizando, então, o teste não paramétrico de Friedman, a análise de Friedman, e ela acaba sendo, então, uma análise um pouco mais restritiva, e ela também não permite avaliar a interação entre as variáveis. Mas, em função, então, desses condicionantes, então, eu acabei indo para essa questão da análise não paramétrica. Bom, começando, então, pela minha primeira investigação. Na minha primeira investigação, então, eu busquei avaliar a questão do comprimento e da forma dos bancos. No comprimento, então, eu adotei 2 níveis, o comprimento curto e o longo, e a questão da forma, então, o orgânico, o reto e o curvo, gerando um total, então, de 6 modelos diferentes.
Bom, para a modelagem desses bancos, então, como eu falei no começo da minha apresentação, eu utilizei a questão da modelagem paramétrica por meio do Rhinoceros. Aqui na esquerda, então, a gente tem a interface do Rhinoceros e também do Grasshopper, que é um plugin que vem dentro do Rhino. O primeiro passo, então, foi definir a questão da diretriz e da geratriz para esses bancos. Depois disso, então, eu levei essas curvas para dentro do Grasshopper e gerei, então, essa questão da forma básica. Aqui eu trago, então, o exemplo do banco reto longo, mas o método de construção de todos os bancos foi o mesmo. Depois, então, eu acabei gerando o fatiamento dessa geometria, então, onde eu poderia vir aqui e alterar a distância dessas fatias, então, a qualquer momento, sempre podendo mudar conforme fosse necessário. Por fim, então, eu gerei uma texturização básica para poder levar, então, para terminar a questão do estímulo e da fotomontagem. Depois, então, com o banco pronto, aqui tem o exemplo do banco e aqui tem o código, então, que foi gerado. De início, assim, é um código bem simples, não tem muita dificuldade, então, nesse primeiro código dessa primeira investigação. Depois, então, para gerar, então, a questão das fotomontagens, dos estímulos que eu usei para a coleta de dados, eu utilizei, então, o FSPy, que é um programa, então, de correspondência de câmera, onde eu insiro uma foto e acabo gerando, então, esses eixos com a medida de referência para poder levar, então, para dentro do Blender, que foi o segundo software que eu utilizei, para poder, então, fazer essa composição, onde eu vou inserir, então, esse elemento digital dentro de uma foto de um ambiente real, gerando, então, esses estímulos que eu utilizei na coleta de dados. Aqui na primeira linha, então, tem a questão dos estímulos que eu utilizei para a coleta no setor 3, aqui no meio no setor 2 e, por último, aqui no setor 5. Então, basicamente, foram utilizados os mesmos modelos, né? Mas aí foi variando a questão da imagem em função da coleta de dados. E aqui, então, eu trago o questionário, então, que eu utilizei para essa primeira coleta de dados. Então, inicialmente tinha a questão da apresentação da pesquisa, com o meu nome, com o nome do orientador, explicando um pouquinho da pesquisa. Depois também era apresentada a questão do TCLE para o participante estar ciente, que foi aprovado no Comitê de Ética do FSM, para não surgir nenhuma dúvida. E depois, então, o participante começava a responder. Inicialmente, então, alguns dados demográficos, depois tinha uma breve explicação, então, em função de como fazer o preenchimento, então, do diferencial semântico, e aqui, então, depois ele fazia a avaliação dos bancos. Nessa primeira etapa, então, todos os participantes avaliaram as 6 condições, né, cada um em cada setor, mas a ordem do questionário, então, ela foi feita de ordem aleatória, para poder evitar algum viés. Por exemplo, se todo mundo respondesse do 1 ao 6 sempre, poderia acontecer de o banco 1 ser o melhor avaliado e o banco 6 ser o pior avaliado por uma questão de cansaço. Tipo, a pessoa já respondeu 6 bancos, então o último poderia correr o risco, então, de acabar tendo essa questão do viés do cansaço. Então, em função disso, eu utilizei a ordem aleatória para a coleta de dados. A segunda investigação, então, eu acabei não fazendo nenhuma pesquisa envolvendo diretamente o desenho do assento, mas eu busquei, então, a questão do que o usuário do Parque Itaimbé julgava importante no assento. Então, como é que foi construído, então, esse questionário? De novo, apresentação da pesquisa, com o TCLE, a questão da percepção de utilização do parque com a frequência, se utiliza sozinho em grupo, a questão da atividade realizada. Também aqui o participante poderia marcar quais são os lugares do Parque Itaimbé que ele usa. Depois tinham 2 questões, então, sobre as características da área e pedindo também alguma melhoria, até chegar, então, na questão dos bancos, pedindo, então, se o participante utilizava ou não os bancos. Aqui, então, com algumas possibilidades, então, de itens que seriam ideais no banco, onde o participante poderia, então, marcar um ou mais conforme ele sentisse necessidade. E a terceira e última investigação, então, ela foi construída baseado nas 2 primeiras investigações. E para essa etapa, então, que foi a última etapa prática da minha pesquisa, eu novamente, então, fiz essa questão da proposição dos bancos. Então,
Nessa última fase, então, eu adotei então a variável elemento compositivo do banco, a questão da disposição espacial do banco e a questão do material. E para essa etapa, então, eu utilizei o método de Taguchi, então, que é muito utilizado na questão da engenharia de produção, que o método de Taguchi, então, ele acaba fazendo essa redução no número de estímulos possíveis e acaba deixando, então, o estudo um pouco mais robusto. No meu caso, então, eu utilizei a matriz L4, então, que geraram 4 estímulos, onde eu poderia utilizar até 3 variáveis e 2 níveis. O que isso significa, então, que na questão do elemento, eu usei a questão do elemento para as costas e da mesa, a disposição foi lado a lado e perpendicular, e o material, então, concreto e madeira. Novamente, então, eu utilizei a questão do Rini e do Grasshopper para fazer esses bancos, mas nessa etapa da pesquisa, então, eu gerei um modelo inteiramente paramétrico. Então, eu comecei a construir ele do zero dentro do Grasshopper. E como se deu essa construção? Então, eu comecei da geometria assim, mais básica que a gente pode entender dentro do Grasshopper, que é os pontos. Então, a partir desses 2 pontos aqui, eu acabei gerando, então, os modelos para a coleta de dados. Inicialmente, então, eu gerei esse acento básico, então, sendo ele curvo e longo, já dando, assim, um spoiler, então, da questão do que eu obtive de resultados das 2 primeiras investigações. Depois, então, para a questão do acento de madeira, então, eu usei novamente essa questão da geometria fatiada, em onde eu consegui, então, fazer esse fatiamento desse acento base. Também, então, a modelagem do encosto, onde o encosto, então, foi modelado independente do banco base, porque alguns bancos eu teria o encosto e outros bancos eu não teria o encosto. Chegando até, então, na questão da mesa, então, de novo, que eu fiz a mesa paramétrica, mas baseada, então, no desenho do banco. A questão das fotos montagens, então, o processo de confecção foi o mesmo. Eu utilizei o FSPy para gerar essa correspondência de câmera e o Blender, então, para fazer então essa composição do elemento virtual com a foto do Itaimbé, gerando, então, novamente, então, essa matriz dos estímulos, onde eu tenho 4 estímulos, então, nos 3 locais da coleta de dados. E, novamente, então, o questionário que eu utilizei para a coleta de dados. A única diferença, então, nessa etapa do questionário foi que eu dei uma enxugada, eu fiz menos perguntas em relação a questões demográficas. Eu só fiz a pergunta, então, em relação ao sexo e a questão da idade, conforme o IBGE, para ter, então, essa noção para poder traçar, então, o perfil dos respondentes. Como eu já tinha as informações das outras 2 investigações sobre questões de uso, questões de atividades, então eu acabei não colocando nessa última fase, nesse último questionário. Resultados, então. A primeira investigação, então, contou com 62 participantes, sendo 36 mulheres e 26 homens. Eu trago aqui, então, inicialmente a questão dos scores das respostas do diferencial semântico. Aqui, inicialmente, então, os scores para o comprimento, onde a gente consegue ver, então, que o comprimento longo apresentou médias mais altas em relação ao comprimento curto. Da mesma forma que aqui nos scores da forma, a gente consegue ver que praticamente a forma curva se sobressaiu, mas também chegou muito próxima com a forma orgânica, sendo então as 2 formas que tiveram os scores mais altos. Como eu falei, então, nos métodos, eu utilizei o teste não paramétrico de Friedman para gerar essa questão das estatísticas. E aqui, na primeira parte, então, das escalas de percepções, só a acessibilidade não teve nenhum efeito, as outras 8 escalas, então, para percepção tiveram, então, efeito estatístico, tanto o comprimento quanto a forma. E a maioria delas também apresentou essa questão do valor P com uma média de confiança de 95%. Para a questão das atividades, então, o comprimento ele teve efeito estatístico em todas as atividades e a forma, então, só teve efeito em 3 atividades.
Na questão das disposições dos usuários, tanto o comprimento quanto a forma teve, então, essa questão, teve efeito estatístico, e aqui eu trago, então, a questão das respostas mesmo dos usuários, onde na questão do tempo de permanência, o comprimento longo e a forma curva, então, foram as variáveis que a gente consegue ver que geraria, então, esse tempo de permanência maior, e na questão do valor agregado, então, a mesma coisa. O comprimento longo, então, gerou um valor agregado maior, e a forma curva também gerou um valor maior para a questão do valor agregado. Na segunda investigação, então, tiveram um pouco mais de participantes, foram 142, sendo 99 mulheres, 42 homens, e uma pessoa não se identificou. A média, então, de respostas ficou com quase metade dos respondentes tendo de 18 a 24 anos, seguido, então, de 25 a 34 anos. Então, a gente consegue ver que a maioria das pessoas que utilizam o parque são jovens entre 18 e 34 anos. A questão das atividades desenvolvidas, então, a porcentagem ficou muito próxima entre lazer e passeio. A questão da utilização, então, ficou até uma vez no mês e uma vez por semana. E a maioria, então, desses participantes utilizam o parque em grupo de, em média, 4 pessoas. E a gente consegue ver também aqui a questão da resposta por setor, que o setor 3 e o setor 5, então, acabam sendo os mais utilizados, mas muito próximo também do setor 2. Entre, então, as variáveis investigadas em relação aos assentos, quando a gente fala, então, da questão dos elementos, então, o encosto teve uma porcentagem bem grande, então, de aceitação, que os participantes acham importante ter no banco. A questão, então, a questão também do banco ser individual ou coletivo acaba sendo, então, dentro da preferência dos participantes, o banco coletivo. Muito também dá para a gente fazer essa relação em função de que as pessoas utilizam o parque em grupo. A questão da disposição, então, disposição espacial lado a lado e perpendicular, e a questão da materialidade, então, o concreto e a madeira, que então foi basicamente daqui, então, que eu tirei a matriz do experimento da terceira investigação. Nessa segunda investigação, eu também gerei uma matriz de correlação para tentar entender se alguma coisa teria alguma correlação com a outra. E a gente consegue ver aqui, nessa matriz, que a correlação foi muito baixa, assim, eu não tive muita correlação forte, seja correlação positiva ou correlação negativa. Partindo, então, para a terceira investigação, eu tive 62 participantes novamente, mas agora 39 mulheres e 23 homens. De novo, então, eu trago aqui a questão da média de respostas dos scores. Para o elemento, então, o elemento encosto, ele se sobressaiu em quase todas as escalas, com exceção da atividade de comer e da atividade de apoio, onde a mesa, então, teve um score bem mais alto do que o encosto. A questão da disposição espacial, então, em todos, novamente, a gente tem que o lado a lado, ele acaba sendo recebendo as médias mais altas. Da mesma forma que no material, então, o concreto acaba se sobressaindo em quase todas as escalas, com exceção, então, aqui do preço, a questão da semelhança e do estilo. Quando eu gerei, então, a parte estatística, então, com a análise de Friedman, a disposição, então, foi a variável que menos teve efeito. Aqui nas escalas de percepção, então, a gente consegue ver que só a acessibilidade, a disposição teve efeito estatístico, mas o elemento e o material acabam tendo mais resultados estatísticos, com uma predominância do material, onde a gente só não tem 2 escalas aqui que não tiveram efeito estatístico, e no elemento a gente teve 4, na verdade. A questão das atividades, então, de novo, a disposição não apresentou nenhum efeito estatístico. O elemento, então, na questão das atividades, teve um efeito estatístico um pouco maior, então, seguido do material. E a questão da disposição dos usuários, então, a disposição espacial dos bancos, novamente, não teve efeito.
E das escalas, então, que tiverem efeito, o que a gente pode, o que eu trago de dados é que na questão do valor agregado, onde o elemento teve efeito, o encosto acaba gerando um valor agregado maior em relação à mesa, e na questão do material com o tempo de permanência, os bancos, então, que tinham o material concreto apresentavam, então, um tempo de permanência maior em relação aos assentos de madeira. Bom, o que esse monte de número, um monte de estatística quer dizer, então, a nível do desenho dos bancos? Eu trago aqui três discussões um pouco maiores, então, assim, um pouquinho mais gerais. Então, trazendo, então, essa questão dos bancos como elementos essenciais para a permanência, se relacionando com esses autores aqui. A questão desses novos bancos gerarem um impacto positivo, então, tentando incentivar uma maior permanência. E também trago essa questão da maior proporção de mulheres no espaço público. Então, indo também de acordo com o White, que nos estudos onde ele fez, ele pôde atestar, então, que na maioria dos espaços, mais mulheres frequentam do que homens, e isso eu consegui também perceber na minha pesquisa, onde 65% dos usuários que responderam nas 3 investigações foram mulheres. Bom, em relação a todas as variáveis que eu investiguei, então fazendo também essa análise com os dados estatísticos, traduzindo tudo isso de uma forma mais simples, o que a gente pode perceber? Que a questão da forma, acentos não lineares acabam sendo um pouco melhor aceitos pelos usuários, no sentido da questão de que eles podem facilitar a comunicação, também a interação social, e eles também podem ser trabalhados com outros elementos, no sentido de, por exemplo, dá para trabalhar um acento não linear com algum elemento de paisagismo, com algum elemento de vegetação, e assim por diante. Na questão do comprimento, então, o comprimento longo teve a melhor aceitação também, por essa questão, então, de mais socialização, e no sentido de que também gera mais pessoas naquele local. E de acordo, então, com o White, mais pessoas no local acaba gerando, então, essa questão da seletividade. Então, as pessoas entendem que mais pessoas no local, o local acaba sendo melhor, o local acaba sendo mais atrativo. E também nessa questão, então, de casais e grupos acabam podendo se sentar próximos, do que em comparação com os assentos curtos, ou que permitam, no máximo, 2 pessoas, acabam sendo um pouco menos aceitos. Na questão do elemento, então, está focado muito nessa questão do encosto para as costas, especialmente na questão do conforto. A disposição, então, mesmo ela não tendo apresentado muitos efeitos estatísticos, ela pode estar relacionada também com essa questão da interação social. E o material, então, eu trago aqui uma referência que está a favor e uma referência que acaba, então, dando o conflito, no sentido de que o concreto, então, o que foi melhor aceito, ele tem essa questão de uma maior durabilidade, ele consegue ser um pouco mais resistente em relação a essa vandalização, com exceção das pinturas, mas, ao mesmo tempo, então, tem alguns autores que colocam que o concreto acaba sendo menos atrativo, que deveria ser utilizado, então, materiais mais aconchegantes, como a madeira, por exemplo. Bom, conclusão, então, novamente, dessas variáveis, então, em relação aos assentos, o que a gente pode tomar como diretriz, então? Trabalhar, então, com a forma curva ou, então, a forma não linear, o comprimento longo, a questão do elemento, trabalhar com encosto, mas também não esquecer da questão da mesa em função de algumas atividades específicas, como, por exemplo, comer, ou, por exemplo, apoiar, que também podem ser importantes e podem acabar gerando um maior impacto. A disposição, então, acaba sendo a questão do lado a lado. Eu coloco, então, novamente esse asterisco, porque por mais que eu não tenha conseguido comprovar por meio da estatística, baseando, então, na questão da média dos scores e também da literatura, acaba sendo que a disposição espacial lado a lado dos bancos acabam sendo tendo a preferência dos usuários, e finalizando, então, a questão do concreto como material. A gente pode entender também essa questão do material concreto muito por essa questão da durabilidade, então, dos usuários entenderem que o concreto acaba sendo tendo, digamos assim, um tempo de vida um pouco mais longo, tendo menos manutenção que a madeira, por exemplo. Claro que, como todos os estudos, então, eu tenho que
tive algumas limitações. Inicialmente, eu trago, então, essa questão das fotos montagens para avaliação dos bancos. Então, pode ser que eu poderia chegar em resultados diferentes caso os bancos estivessem, então, sendo construídos e as pessoas estivessem utilizando, então, esses bancos. Trago também a questão do fator cultural, então, que como eu apresentei, a faixa etária, então, de utilização do parque acaba sendo de pessoas mais jovens ou adultos jovens. Algumas questões dos bancos que não foram trabalhadas, então, como o número total de bancos, a questão da localização dos bancos e também a questão da sazonalidade. A nova, então, de Friedman, o teste não paramétrico de Friedman, então, como eu coloquei, ele eu não consegui, então, medir a questão do efeito das interações das variáveis, por ele ser uma análise um pouco mais restritiva, e também a matriz de Taguchi não permitiu investigar a interação entre as variáveis. Eu sempre tive que fazer essas análises, então, ou uma coisa ou outra, nunca fazendo, então, a questão dessa associação entre duas variáveis. Finalizando, então, sugestões para futuras pesquisas, eu trago, então, algumas sugestões que basicamente seguem nessa questão do estudo, da questão da modelagem paramétrica, dos algoritmos evolutivos, como, por exemplo, utilizar, então, aprofundar a questão da modelagem paramétrica, como os algoritmos evolutivos, para trabalhar, então, com a questão da otimização na produção desses bancos, como, por exemplo, o material, o tempo de fabricação, ou então até mesmo nessas questões estéticas. Também trago para incluir essa questão da inclusão do fator de acessibilidade, então, onde poderia ser feito um estudo um pouco mais aprofundado nessas questões de acessibilidade, então, trazendo estudos de casos e também, posteriormente, fazendo essas propostas dos bancos acessíveis para poder gerar também essa questão da avaliação. Trago também essa questão de uma ferramenta de simulação de novos bancos, onde, através de um algoritmo, eu possa permitir ao usuário fazer essa manipulação do banco em tempo real. A questão do teste de variabilidade, então, porque ela pode ser uma questão desejável para essa questão da distribuição homogênea. E, por fim, então, o teste de luticidade através dos modelos digitais, então, onde a gente pode gerar, novamente, a questão desses desenhos um pouco mais lúdicos, não no sentido de lúdico voltado somente para crianças, né, mas lúdico num sentido amplo, então, para trazer essa questão e tentar fazer essa confecção dos protótipos por meio da fabricação digital ou de outro sistema. Aqui, então, eu trago algumas referências que eu utilizei na apresentação e finalizo aqui a minha apresentação aberto para questões da banca.